Grandioso Deus, nós nos encontramos na Tua presença nesse instante e acabamos de cantar pedindo que o Senhor seja o centro das nossas vidas, que realmente essa seja uma realidade em todos os momentos, em todos os instantes em que vivemos. Pedimos também nesse instante que, ao prestarmos este culto de louvor, adoração e meditação na Sua palavra, o Senhor possa se fazer presente em nossos corações, porque sabemos que aqui o Senhor já está presente. E que Teu Espírito Santo possa ser aquele que nos guie a Tua palavra, a toda a verdade. Nós vamos abrir a Bíblia e nós pedimos que Ele possa nos dar também a compreensão de tudo que for falado aqui nesta noite. É em nome de Jesus que nós pedimos, desde já agradecemos. Amém. Bem, como a Mike disse, nós estamos nos aproximando aí do final da série. Para mim, tem sido muito bom, momentos especiais. Toda vez que eu faço uma série, eu procuro ter uma música tema, porque quando eu escuto ela em algum momento, né, aí a gente se lembra da série, de como foi. E tem sido uma bênção, realmente tem sido uma bênção. Meditar no livro Desejado de Todas as Nações, em paralelo com a Bíblia, nos traz um grande entendimento da palavra de Deus, uma grande ampliação daquilo que a Bíblia quer nos dizer. Eu convido você a fazer um ano bíblico acompanhando o livro Desejado de Todas as Nações. Um ano bíblico não, né? Ali a leitura dos evangelhos, acompanhando o livro Desejado de Todas as Nações, e depois você me conta como é que foi a experiência. Eu já fiz isso, foi muito bom. Eu gostaria de pedir ao pessoal aí da Sonoplastia que colocasse aí um site. Eu vi o Denis usar esse site um dia e ele me chamou a atenção. Esse site, que se puder ampliar, se der para ampliar aí, tá? Ele é um site que ele faz a contagem da população no mundo em tempo real. Óbvio que existe ali um delay, né, entre os que nascem e os que morrem, mas nós temos ali 8 bilhões e alguns números a mais na população mundial, os nascidos neste ano, os nascidos hoje, morte no ano. Sobe um pouquinho para mim, por favor. Eu preciso do dado que está aí, mortes no dia de hoje. Enquanto eu estava tomando banho, o número era de 133 mil mortes somente neste dia. Já subiu aí em torno aí de 40 minutos, mais ou menos, né? Um pouco mais, para 140 mil. E a média diária de mortes no mundo em um dia é de 151 mil pessoas. Em Varginha nós temos quantos habitantes? Mais ou menos esse número. Isso quer dizer o quê? Que diariamente no mundo tem morrido aí aproximadamente a população de Varginha. Por que eu estou trazendo esse dado? Pode tirar isso, pode ficar à vontade, tá? Por que eu estou trazendo esses dados para nós? Por mais que pessoas morram, nós nunca vamos nos acostumar com a morte. Por mais que um ente querido seu, por mais que um amigo seu, por mais que um conhecido seu esteja ali numa situação, né, já no fim da vida, com problemas físicos, por mais que a gente aguarde a morte de alguém, quando ela chega, não é algo natural para nós. E isso está presente na história universal de toda a humanidade. Os egípcios desenvolveram ali o processo de mumificação, porque eles aguardavam uma vida após a morte. A ideia era preservar o corpo para que o corpo pudesse receber novamente vida. Numa das lições da escola sabatina que nós estudamos um ou 2 anos atrás aí, num dos dias lá, na introdução da lição, trouxe uma informação que me chamou muita atenção. Eu estou falando dos egípcios, que é aí uma nação milenar, e eu estou falando do processo de mumificação que foi desenvolvido há muito tempo atrás. E agora falando da nossa atualidade. A ideia é que, no futuro,
a ciência consiga preservar a consciência humana e transferir para algum tipo de banco de dados, como um robô ou uma máquina, onde se preserve a consciência da pessoa, sendo assim, você não iria morrer. Ou seja, o ser humano tem uma busca para solucionar o problema da morte. E na nossa atualidade, quantas propostas, quantos ensinos, através de filosofias, religiões e outros movimentos, nós temos a respeito do que é a morte. Recentemente eu descobri um movimento que surgiu na França lá nos anos 70, e quem participa desse movimento é chamado de Hauelianos. O nome foi, por conta da pessoa que iniciou o movimento ali, não era o nome dele, Hauel, mas é um nome que ele adotou, e ele diz que tinha contato com os extraterrestres. E um extraterrestre, um dia ele teve um contato com extraterrestres, e os extraterrestres revelaram a ele que nós fomos criados à imagem e semelhança dos Elohims, que são os extraterrestres que desejam um dia habitar nesse mundo. E ele, se dizendo um profeta dos últimos tempos, tinha a missão de preparar a humanidade para receber os Elohims. E a vida eterna dentro desse movimento, ela seria perpetuada, a vida seria perpetuada eternamente através do processo de clonagem. Ou seja, quando eu estivesse ali por morrer, eu poderia me clonar ou já reservar um clone meu para que, quando eu morresse, tivesse uma cópia e, assim, sucessivamente, eu não iria morrer. Esse processo foi tão sério que ele movimentou o Congresso dos Estados Unidos e lá surgiram leis impedindo o clone de seres humanos. Lembra lá atrás, quando nos anos 90, 2000, 2001, esse movimento aí ganhou força e ficava aquele negócio, Surgiu até, a Globo lançou uma novela que se chamava O Clone e por aí por diante. Na época eu assistia a novela, tá? Então eu posso falar aqui sem dor na consciência. Então, o ser humano não se acostuma. E você já se perguntou, o que é que existe depois da morte? O que é que acontece com tantas informações, com tantas propostas? Basicamente, eu vou citar algumas aqui que são as mais conhecidas. Alguns dizem, no meio evangélico, que quando o ser humano morre, ele vai para o seio de Abraão, que é estar com Deus, ou, se ele foi salvo, ele vai para o seio de Abraão. Se ele rejeitou a salvação, ele vai diretamente para o inferno. Essa é uma das mais conhecidas. Temos uma outra linha, a partir do movimento católico, que entende que o ser humano também pode ir para o céu, aí pode ir para o inferno, e, no meio termo, se ele foi meio bom e meio... ele tem a oportunidade de passar pelo processo de purificação no purgatório, onde ele vai alcançar também salvação e vida eterna. E aí nós temos o Espiritismo, que traz para nós a informação de que, ao ser humano morrer, ele vai encarnar. E um dia eu tive uma experiência, lá no meu serviço, um senhor, eu estava trabalhando no carro dele, e ele pegou o celular e começou a conversar do meu lado. Eu não podia impedir de ouvir a conversa, não tinha como. E aí ele estava conversando a respeito de uma criança que ia nascer, onde eles estavam aguardando a reencarnação de uma outra pessoa. E ele disse assim, quando ele abrir os olhos, a criança, nós vamos saber se é ele ou não. Ou seja, mais uma esperança de que há a vida depois da morte. E existem muitos outros, aí nós vamos entrar, por exemplo, no hinduísmo, no budismo, cada um com a sua proposta. Nós, como cristãos, precisamos recorrer ao quê? Para sabermos o que é morte, o que existe depois da morte, precisamos recorrer à Bíblia. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Tentar entender, e hoje nós não vamos fazer propriamente um sermão, é mais um estudo bíblico do que um sermão. E eu vou pedir para vocês um pouco de paciência, porque nós vamos usar muitos versículos na Bíblia, tá certo? Primeiramente, gostaria de convidar a vocês a abrir no livro de Romanos, no capítulo 6. Romanos 6. Nós vamos ler a primeira parte do verso.
Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Então, a Bíblia ela já vai tratar a questão da morte vinculada ao quê? Ao pecado. Salário é aquilo, Paulo usa figuras, palavras, né, que estão próximas a ele para tentar fazer com que a gente entenda o sentido do texto, o sentido da doutrina, o sentido do que ele quer nos passar. O que é um salário? Patrões sabem muito bem o que é um salário. Os empregados também sabem o que é um salário. Não é, Mike? Todo final de mês você precisa fazer o quê? Pagar o salário de alguém que trabalhou para você, porque é direito daquela pessoa. Nós também temos o direito e reivindicamos o nosso direito ao prestar serviço e receber o nosso salário. O salário do pecado, a paga do pecado, ao ser humano. Nós, no primeiro dia da série, nós estudamos sobre a entrada do pecado no mundo e as suas consequências. Então, a partir do momento em que o homem se tornou um pecador, o que ele tinha para receber como paga pela prática do pecado é o quê? A morte. Então, a morte, ela é a consequência, é aquilo que todo ser humano recebe depois da entrada do pecado no mundo. Certo? Vamos a Gênesis. Vamos recorrer ao livro de Gênesis, aí, no capítulo 2 e 3, para nós entendermos um pouquinho essas questões, principalmente da morte, tá? Gênesis 3. É muito importante que a gente saia daqui hoje entendendo o que é morte, tá? Gênesis, no capítulo 2, o versículo 17, diz assim, ó: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus disse o quê? Certamente morrerás. A serpente disse: é certo que não morrereis. E essa dúvida, se morre ou se não morre, permanece até hoje. Porque se nós morremos e imediatamente vamos a algum lugar, nós morremos? Ou nós só mudamos de plano? Só mudamos de atmosfera? Mas Deus disse: certamente morrereis. Então fica a pergunta: o que realmente é morte? Eu posso dizer para vocês aqui, como eu aprendi a entender esse assunto, para mim, que cada um aprende de uma maneira, para mim traz sentido. Eu posso dizer para vocês assim, ó: morte é o processo inverso da vida. Satisfiz a curiosidade de vocês? Não, né? Mas morte é o processo inverso de vida, tá certo? Então eu tenho que perguntar: o que é vida? E aí nós vamos recorrer novamente à Bíblia, Gênesis 2, no versículo 7. Quando nós começamos a meditar nos versículos bíblicos, pedindo a orientação do Espírito Santo, ele nos leva a certas compreensões. Olha só o que diz a Bíblia aqui, ó. Então formou o Senhor Deus ao homem de onde? Presta atenção, de onde? Responde aí, gente, de onde? Beleza. E soprou nas narinas o fôlego de... E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Esse é o processo de vida que a Bíblia nos traz. Por que é importante a gente prestar atenção nesses detalhes? Vamos lá. Vamos pegar aqueles que acreditam na reencarnação. Se reencarnou, existe um ser que morre para reencarnar em outro. Biblicamente, quantos seres humanos foram criados? 2. Nós temos hoje 8 bilhões de pessoas. De onde surgiram os outros para se reencarnar em outros? E como é que esse processo aumenta? Então, assim, a gente já tem uma conta que ela não vai fechar, certo? Mas, biblicamente, ou seja, quando se reencarna, é necessário uma consciência que saia de um corpo para habitar aonde? Em outro corpo. No processo bíblico, existia alguma consciência antes de Deus soprar o fôlego de vida no homem?
Não. Então, antes da vida existe o quê? Nada. A vida ela passa a existir a partir do momento em que Deus forma ali um corpo, sopra naquele corpo o fôlego de vida, e a Bíblia diz que passou a ser alma vivente. O conceito de alma que nós herdamos, que veio do grego, nós entendemos que alma é uma fumacinha, um ser, algo que existe dentro de nós, que quando nós morremos sai por aí. Biblicamente, na mente dos autores bíblicos, isso não existia. Alma é o mesmo que fôlego de vida, espírito é o mesmo que fôlego de vida. Então, quando a Bíblia diz que a alma entrou nele, quando nós olhamos para algumas ressurreições que foram feitas por, se eu não me engano, foi por Eliseu, quando ele ressuscitou uma criança, e diz que a alma entrou novamente nele. E Elias também, todos os dois fizeram milagres muito parecidos. A alma entrou nele, não é que saiu algo e entrou de novo, é que o fôlego de vida, novamente, deu vida àquele corpo. Você já reparou que na Bíblia a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego? Fôlego é o que nós respiramos. E quando nós morremos, a Bíblia diz que nós expiramos. O fôlego não permanece. Então, esse é o processo de vida. Agora, eu consigo entender o que é morte. Se o processo de morte é o inverso ao processo de vida, o processo de vida também é contrário à morte. Olha o que a Bíblia diz para nós. Vamos a Eclesiastes. Não, está em Gênesis, né? Segura em Gênesis aí, 3,19. Gênesis 3, o versículo 19. Olha o que diz aí, ó. Depois do pecado, depois que o pecado não entrou no mundo, aí Deus falou o seguinte para o ser humano: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois o quê? Delas foste formado, porque tu és o quê? E ao pó tornarás. Agora olha lá em Eclesiastes, no capítulo 12. Eclesiastes 12, o verso 7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o que é morte? É uma separação entre o corpo e o fôlego de vida que Deus deu, onde deixa de existir a consciência do ser humano. O corpo se desfaz no pó da terra, como foi formado, o processo inverso, e o fôlego volta para Deus. E deixa de existir a consciência. Isso é morte. E passou a existir depois da entrada do pecado no mundo. Agora, a Bíblia, ela me traz algumas informações que elas vão, no mínimo, causar um ponto de interrogação na nossa cabeça. Olha o que está escrito em Apocalipse 20. E hoje eu vou fazer algumas afirmações aqui, sem dar as bases que eu gostaria de dar, por falta de tempo, e isso é tarefa para nós entendermos lá na classe bíblica, onde nós temos mais de 1 hora, às vezes 1 hora, para entendermos lá, discutirmos um tema só, tirarmos todas as dúvidas, ouvirmos perguntas, ficar à vontade, tá certo? Então, vamos lá, classe bíblica, 1º domingo de abril, tá bom? E nós vamos passando mais informações a respeito disso. Agora, Apocalipse 20, versículo 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Não precisa nem ler o resto. A Bíblia está me dizendo o quê aqui? Que existe uma segunda morte. Aí, se já é complicado entender a primeira morte, agora entrar na nossa mente que existem 2 tipos de morte, ou a segunda morte, o que seria isso dentro da teologia da Bíblia? Aí? Vamos a João 5, 28. Eu estou falando que hoje a gente vai fazer estudo bíblico, tá, gente? Não é propriamente um sermão. João 5, versículo 28.
A gente vai tentar entender de uma forma superficial, mas eu acredito que vai tirar algumas dúvidas que a gente tem a respeito disso, tá? João 5, versículo 28, diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham aonde? Nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para quê? Ressurreição da... E os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. A Bíblia fala de 2 mortes e a Bíblia fala de 2 ressurreições. Entendendo de uma forma superficial, eu preciso saber quando isso vai ocorrer. A primeira ressurreição, em que momento ela ocorre e quem vai fazer parte dessa primeira ressurreição? E a segunda, em que momento ela vai ocorrer e quem vai fazer parte dessa segunda ressurreição? Eu estou falando que hoje eu vou falar aqui de uma forma superficial, tá? Quem quiser detalhes, classe bíblica. 1 Tessalonicenses 4. O sermão de hoje está baseado nos capítulos 78 e 80 do Desejado de Todas as Nações, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é um dos versos que eu gosto demais na Bíblia, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá de onde? Dos céus. E agora eu gostaria que vocês repetissem comigo. E os mortos em Cristo, o quê? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Existem 2 ressurreições e elas não vão acontecer no mesmo momento. A primeira ressurreição, como João disse, vem a hora em que muitos sairão do túmulo, uns sairão para a ressurreição da vida. A ressurreição da vida, ela acontece na volta de Jesus. Essa é a primeira ressurreição. Quem faz parte desse grupo? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa é a primeira ressurreição. E nós estamos falando de 2 mortes na Bíblia, tá? Eu trouxe as questões da ressurreição para a gente entender as questões da morte depois. Em Apocalipse, no capítulo 20, agora sim, nós vamos lá, novamente, Apocalipse 20. Nós vamos ler o versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse o quê? Os 1000 anos. Entre o retorno de Cristo a esse mundo e a primeira ressurreição, a Bíblia aponta um período de 1000 anos para que, onde haverá a segunda ressurreição. Quem faz parte da primeira ressurreição? Que grupo que faz parte? Os mortos em Cristo. João disse que a primeira ressurreição é a ressurreição da vida. E a segunda ressurreição é a ressurreição do juízo. Ou seja, os ímpios que não aceitaram o plano da salvação, que não aceitaram o sacrifício de Cristo, eles vão ressurgir quando? Depois de 1000 anos, na segunda ressurreição. Não vou trazer muitos detalhes sobre isso hoje, tá? Não é a intenção. Então, como é que a Bíblia trata a primeira morte e como é que a Bíblia trata a segunda morte? João, capítulo 11, nós vamos ver como que a Bíblia tratou a primeira morte. Como que a Bíblia trata a questão do que é a primeira morte. João 11, João, capítulo 11, no versículo 11 até o 14. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu,
mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito ao quê? A morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Aqui o contexto, quando Jesus recebeu a notícia da morte de Lázaro, e ele demorou alguns dias até voltar a Betânia e ressuscitar Lázaro. Há algo muito interessante quando nós refletimos na ressurreição de Lázaro. Se Lázaro, e ele era um homem que aceitou a Cristo, e era um bom homem, que tinha Cristo como o seu melhor amigo, e procurava fazer a vontade do Mestre, e isso é demonstrado na intimidade que Cristo tinha com aquela família. Se Lázaro morreu e ele era esse tipo de pessoa, entendendo que o bom vai diretamente para o céu, aonde Lázaro estava depois de 4 dias? Aonde? Nos braços do Pai, vivendo na glória. E aí Jesus chega lá e ressuscita Lázaro. Fala: Lázaro, desce daí e volta para cá. Qual seria o sentimento de Lázaro? Incoerente, né? Então, essa questão na Bíblia não existe. Como que Jesus tratou a morte? Como um sono. E os discípulos não compreenderam, né? Mas depois ele falou: Lázaro morreu. Mas a primeira morte na Bíblia, né, é tratada como um sono, um período em que... Bom, vamos à Bíblia, não vou ficar falando aqui não. Vamos dar uma olhada lá em Eclesiastes, capítulo 12. Eu não anotei aqui, esqueci de anotar, mas eu acho que é Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, deixa eu ver o versículo aqui. Não é o 12, é o 9, então. 9 e 10. O 9, o 5 e o 10, tá? Mas vamos ler o 10 aqui, ó. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há o quê? Obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O verso 5 também, vamos ler, ó. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem do quê? Coisa nenhuma. Até aí tá bom. Depois da morte, dessa morte, né, aí o fim da nossa vida é a morte. No final da nossa vida, nós vamos morrer. O salário do pecado é a morte. Então, uma ruptura entre corpo e fôlego de vida, que nos traz a consciência. E quando há essa separação, não existe consciência. Biblicamente, nós estamos em um período de repouso, aguardando o quê? A ressurreição. A primeira ou a segunda? Aí depende da vida de cada um. Para a honra e glória de Deus, eu espero que todos nós estejamos presentes na primeira ressurreição. Não há consciência depois que nós morremos, certo? Não há. Então, a Bíblia trata a primeira morte como um sono e a segunda morte, Mateus 25, Mateus 25, o versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para onde? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. A segunda morte, e aí nós teríamos que estudar um pouco o livro de Apocalipse, ela é o momento final onde Deus vai dar fim, de uma vez por todas, a Satanás, a seus anjos, ao falso profeta, aos pecadores, e vai se encerrar a história do pecado no mundo.
de uma vez por todas. Tá? Esse é um assunto muito gostoso de estudar, mas a gente precisaria ter mais tempo. Agora, a Bíblia, em Romanos 6, 23, novamente, Romanos 6, 23, agora a gente vai ler a segunda parte do verso e tentar entender e vermos que Deus deixou para nós possibilidade de escolha entre participar da primeira ressurreição ou da segunda ressurreição. Entre sofrermos o dano apenas da primeira morte e não da segunda também. Romanos 6, 23, a segunda parte do verso. Bom, vou ler ele inteiro, tá? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida o quê? Eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, verso 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quando a morte entrou no mundo, todos nós estávamos sujeitos à morte eterna, a não ser por uma ação do próprio Deus que nos deu possibilidade de salvação. Quando a morte entrou no mundo, entrou a morte eterna. Mas Deus nos deu a oportunidade de termos uma escolha. Tudo já estava perdido. E às vezes as pessoas perguntam assim, ou argumentam, como que Deus é bom se existe o mal? Por que há o sofrimento? Por que as pessoas morrem? E são essas perguntas que vão permanecer até o fim do mundo. Só que Deus também poderia ter destruído tudo e pronto. Não existia problema nenhum. Alguém aqui quer morrer? Em sã consciência, alguém deseja a morte? Se a pessoa deseja a morte é porque ela está passando por algum problema, né, que afetou até o psicológico dela. Mas ninguém quer morrer, porque viver é muito bom. Mesmo no mundo de pecados que nós vivemos, com os problemas, com as dificuldades, com as decepções, com as doenças, com todo esse contexto que nós vivemos, em que nós vivemos, ainda assim nós não queremos morrer. Essa é uma realidade. Então, o que Deus fez foi abrir uma porta, uma oportunidade única de salvação. Então, nós somos mais do que beneficiados. Ao ficar questionando Deus, nós devíamos olhar para a única oportunidade que nós temos e enfrentar as dificuldades para alcançar o que nos está proposto. Paulo não falava assim, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para onde? Para o alvo, rumo à soberana vocação, que é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. É isso que nós temos, é nisso que nós temos que nos apegar. Fora isso, não resta mais nada. Sobram o quê? Os prazeres deste mundo, que às vezes uma vida bem-sucedida pode nos trazer. A busca pelo prazer, a busca pelo sucesso, a busca pelo conforto, vão nos trazer prazeres, mas todos eles vão perecer aonde? Nesse mundo. Então, nós devemos olhar para essa oportunidade e agarrar, como o ditado popular diz, com unhas e dentes. Agora, se existe essa oportunidade de salvação, e a Bíblia me apresenta 2 tipos de morte, me surgiu uma pergunta. Qual morte Jesus sofreu na cruz? Que tipo de morte Jesus morreu na cruz? Jesus, ele morreu. O pedido, essa cruz não está porque não esqueceram de retirar do cenário de ontem aqui, tá? Eu pedi para que ela permanecesse aqui, essa cruz. Jesus, ele morreu na cruz, ou Jesus, ele morreu da cruz?
A gente tem que entender isso. Ele morreu na cruz ou ele morreu da cruz? Para a gente entender isso, a gente tem que entender o que é morte da cruz. O que era morrer da cruz? A cruz era um instrumento de tortura, né? É interessante saber que existe um significado em Cristo ter sido crucificado no meio entre os dois? Nem um significado, era uma realidade. No meio ficava o pior dos bandidos. O pior dos condenados, ele ficava no centro para demonstrar que ele era o maior culpado dos seus atos ou havia cometido os piores crimes. Morrer na cruz, ou melhor, morrer da cruz, qual era o processo para que se morresse, então, da cruz? Eu ficava intrigado com uma passagem bíblica, quando diz que, né, ali na sexta-feira, se aproximando ali as horas já do sábado, os judeus não permitiam que corpos ficassem na cruz no sábado, eles eram retirados. A Bíblia diz que os soldados quebraram as pernas dos dois ladrões. E aquilo me intrigava. Eu falei, bom, deve ter quebrado para eles não fugirem. Mas como é que eles iam fugir? Eles já estavam presos, foram levados inteirinho para lá e crucificados. E aquilo ficava. Quando eu tentei entender o que era a morte da cruz, aí eu fui entender por que quebraram as pernas daqueles dois homens. A morte da cruz era por asfixia. Ali a pessoa ficava pendurada, às vezes dias, e o peso do corpo ia comprimindo os pulmões, porque os braços ficavam esticados. Então, aquela pessoa condenada ficava ali, né, numa situação terrível, onde ele se esforçava, forçava os pés e segurava o peso do corpo, e aí, quando as pernas cansavam, né, as pernas desciam, e aí começava a comprimir de novo, ficava naquela agonia, até morrer por asfixia. Quando os soldados quebraram as pernas dos dois ladrões, o que aconteceu? Agora é fácil da gente entender. O peso do corpo desceu todo, ficou todo nos braços, e eles morreram, né, de uma forma mais rápida. Isso era a morte da cruz. Agora, Jesus, já fica mais fácil nós entendermos, então. Jesus, ele morreu na cruz. E qual foi a causa-morte de Jesus? O que causou a morte de Jesus se ele não morreu asfixiado? Marcos, eu gosto do livro de Marcos, sabe? Apesar de ser um evangelho muito resumido, mas você já reparou, professora Meire, quando você resume um texto, o que permanece nele? A essência, o mais importante, o que é direto. E Marcos é assim. Marcos é um evangelho um pouco mais resumido, tanto é que tem 16 capítulos, né? E você vê que todos os outros têm bem mais. Todos passam de 20. Agora, quando Jesus estava por morrer, olha o que Marcos diz aí. Primeiro eu quero meditar no versículo aqui com vocês, tá? Antes de entrarmos em Marcos 15, 37. Marcos 15, versículo 34. Então, essa questão de Cristo ter morrido na cruz, a gente precisa compreender isso. Cristo, na semana passada a gente foi até a Santa Ceia. Depois da Santa Ceia, Cristo ele entra no Getsêmani. E a partir daquele momento, da saída ali da Santa Ceia, Cristo ele começou a sentir uma agonia muito grande. Ele pede para os discípulos orar com ele, os discípulos dormem. Ele estava angustiado, e a angústia era até de morte. Mateus cita isso. Lucas vai dizer que ele ficou tão angustiado que ele orava a Deus e as gotas de suor dele se tornaram como gotas do quê? De sangue. Então, Cristo, a partir daquele momento, ele passa a sentir a agonia da morte. Mas por que agonizava tanto ele dessa forma? Era uma agonia sobrenatural. E aí, Marcos, ele diz assim no capítulo 15, versículo 34. A hora nona, isso Jesus já na cruz, clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Esse questionamento de Cristo, neste momento, ele estava sentindo uma separação
entre ele e Deus, e ele pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, o peso do pecado da humanidade que estava recaindo sobre Jesus já estava causando essa sensação de separação entre Deus e Cristo. Quando nós avançamos um pouquinho mais, e aí eu quero ler um texto lá eu quero ler Isaías 53 com vocês, tá? Vamos em Isaías 53. Nós estamos buscando entender que tipo de morte Jesus sofreu na cruz. A primeira morte ou a segunda morte? A morte que a Bíblia diz que é um sono ou a morte eterna? Isaías 53, versos 4 e 5. E esse momento reflete, é uma profecia que reflete os momentos em que Cristo estava sendo crucificado e que Cristo estava na cruz. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aquela multidão olhava para Cristo como sendo a pessoa em que Deus estava despejando a sua ira, porque ele era um pecador, ele era um transgressor, ele era um ladrão, ele devia ser crucificado, e as pessoas gritavam o quê? Crucificam, crucificam. Pilatos perguntou: vocês preferem a este ou a Barrabás? Quer que eu solte Cristo ou quer que eu solte Barrabás? E eles gritavam: esse não, solta-nos quem? Barrabás. Então Isaías retrata esse momento em que, diante daquela situação em que Cristo estava, maltratado, foi açoitado, machucado, é uma situação terrível que, quando a gente assiste alguns filmes, a gente pode ter uma imagem mais ou menos superficial do que era. As pessoas estavam reputando a ele essa situação, ele é um oprimido de Deus. Aí o verso 5: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Os que presenciaram o sacrifício de Cristo, Cristo sendo crucificado, não tiveram compreensão do que Jesus estava fazendo naquele momento. Assim como muitos de nós não compreendemos que quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para nos perdoar de todos os nossos pecados, de toda a humanidade. O Desejado de Todas as Nações, capítulo 80, capítulo 78, na página 750, capítulo 78, página 753, diz assim, sobre Cristo como nosso substituto e penhor, foi posta a iniquidade de todos nós. Foi contado como transgressor, a fim de que nos redimisse da condenação da lei. A culpa de todo descendente de Adão pesava-lhe sobre a alma. Esse ponto é importante. A ira de Deus contra o pecado, a terrível manifestação do seu desagrado por causa da iniquidade, encheram de consternação a alma do seu filho. Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15, o versículo 37. E essa informação eu encontrei só aqui no livro de Marcos, apesar de que tem algo parecido no livro de Lucas. 15:37. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Às vezes eu ficava entendendo que as últimas palavras de Cristo na cruz, a última pelo menos, a última frase, foi: está consumado.
Mas parece, lendo com um pouco mais de atenção, Jesus disse algumas palavras na cruz. Deus meu, por que me desamparastes? Em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Mas parece que no último momento da vida de Cristo, quando ele expira, quando o fôlego de vida sai, ele solta um brado que não foi registrado, porque não havia uma comunicação, apenas um grito, apenas não sabemos. E por que isso aconteceu? Desejado de Todas as Nações, capítulo 80, página 772, nos traz então a causa-morte de Jesus. Lembra que o soldado quebrou as pernas dos ladrões para que eles morressem? E com Cristo, o que ele fez? Ele chegou com uma lança e perfurou o lado de Cristo, e a Bíblia diz que saiu o quê? Água e sangue. E essa informação ficou registrada. Por quê? Olha o que diz no livro Desejado de Todas as Nações. Não foi, porém, a lança atirada, não foi a dor da crucifixão que produziu a morte de Jesus. Aquele grito soltado com grande voz, no momento da morte, a corrente de sangue e água que lhe fluiu do lado, demonstravam que ele morreu pela ruptura do coração. Partiu-lhe-se o coração pela angústia mental. Foi morto pelo pecado de todo mundo. A causa-morte de Jesus foi uma ruptura do coração, e a morte física, eu quero dizer, por conta da angústia e do peso de todo o pecado que fez parte dos sentimentos dele naquele momento. Você já ficou angustiado por magoar alguém, por cometer um pecado, por uma situação terrível que você sente o coração se apertar e aquilo às vezes não passa, fica dolorido dentro do coração? Agora imagina isso multiplicado, não sei nem dizer quantas vezes. Que intensidade ao levar os pecados do mundo sobre ele na cruz. A angústia foi tanta que a última expressão que Jesus soltou na cruz foi um grito no momento em que o coração dele se rompeu. Jesus morreu na cruz, a primeira ou a segunda morte? Jesus sofreu as consequências da segunda morte, porque só assim ele poderia nos dar salvação e vida eterna. O dom de salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? Vida eterna em Cristo Jesus. Pode o homem pagar pelo seu pecado? Eu peço até para o pessoal não responder. Depende, né, Denis? Pode o homem pagar pelo seu pecado? Pode. Tá? Pode. Na verdade, os únicos que não vão pagar pelos seus pecados são os que lavarem suas vestes no sangue de Cristo Jesus. Os únicos que não vão pagar pelo preço do pecado, que é a morte e morte eterna, são os que aceitarem o sacrifício de Jesus. Porque o salário do pecado é a morte, e o pecado se paga com o quê? Com a vida. Aqueles que não se arrependerem dos seus pecados e não entregarem suas vidas a Cristo, eles vão pagar um preço, vão viver da forma que quiserem. Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É essa a morte substituta de Cristo, que foi, durante muitos anos, prefigurada no ritual do santuário, onde um cordeiro inocente era degolado e o seu sangue aspergido em favor
do pecador, era uma substituição. Essa é a morte substituta de Cristo. Ele nos substituiu para que todos nós pudéssemos receber o dom da vida eterna. A pergunta é: o que essa informação traz para mim? Só quando nós entendemos o que é a morte de Cristo na cruz, é que nós vamos entender o valor e nós vamos então ter anseio em aceitar esse dom. Que todos nós possamos buscar entender e aceitar aquilo que Deus nos propõe. O pecado teve um preço muito alto. E pecado não é brincadeira. Apesar de que muitas vezes a gente trata dessa forma, apesar de que o mundo tenta desmerecer o sacrifício de Cristo e tornar todas as coisas comuns. Mas o pecado teve um preço. Pedro diz que nós fomos comprados por um alto preço. Não foi nem por prata, nem por ouro, mas por sangue. Que a gente possa se entregar verdadeiramente a Cristo. O Wellington vai cantar. Eu gostaria que a gente meditasse na letra. Vai passar um vídeo junto com o louvor, que a gente olhasse para esse vídeo também, que pudéssemos ser tocados, pedir a Deus que nos toque verdadeiramente, em nome de Jesus. Entendo o porquê de tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez para merecer o peso dessa cruz. Seu corpo ensanguentado, quase neste segue a sina, levado sobre vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo o porquê ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir. Ele se entregou. Não veja aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonarão?
em seus ombros cansado, carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a compreender. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena, jamais eu irei esquecer. Vi meu Cristo abrir os braços, ser jogado no madeiro, se dando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa, posso ver que foi o meu pecado, a cruz que ele carregou, em seus ombros coloquei. Fui eu quem o feri, fui eu quem o preguei e o abandonei. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que meu Cristo suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Eu fui o culpado. Amém. Vamos colocar em pé para orar? Obrigado, Wellington. Nada do que Cristo nos pedir vai se assemelhar ao que Ele fez por nós. Nada. Tudo que a gente puder dar, entregar para Cristo, nunca vai chegar nem na sombra do que Ele fez por nós. Oremos. Nosso eterno Deus, seria uma bênção para todos nós compreendermos profundamente o que significa e o que foi também o sacrifício de Cristo por nós. Nós somos orientados a meditar nas últimas horas de Cristo nesse mundo, no sofrimento, no amor, porque foi esse o preço para nos dar a oportunidade de salvação e vida eterna. Que possamos refletir e que, ao entendermos, a nossa vida possa ser mudada. Como a tua palavra diz, o amor de Cristo nos constrange, o que vem realmente nos constranger. Despeça-nos sobre a tua paz, sobre a tua proteção e sob a orientação do teu Espírito, e nos dê uma boa semana. A todos nós que estamos aqui, aos familiares representados e aos que estão em casa também nos assistindo, que essa bênção possa chegar até eles também, em nome de Jesus. Amém.